Módulo 3, construir um caminho. Chegamos até aqui. E agora, o que a gente faz com tudo isso? Para construir o que queremos viver. Primeiro, para a gente falar em construção de caminho, eu preciso trazer para vocês a ideia de que viver se desenvolvendo pela vida é percorrer o caminho. Só que quando nós somos criados desde pequeno, nós somos criados com objetivos. Então, o objetivo, quando estiver andando, quando estiver falando, quando estiver na escola, quando estiver escrevendo, quando estiver no ginásio, né, que agora é Fundamental 2, quando estiver no ensino médio, quando estiver na faculdade, ou quando estiver trabalhando, ou quando estiver casado. Então, nós recebemos estímulos para o nosso crescimento com objetivos marcados. E que tudo bem, é assim, funciona. Então tem o objetivo, tem o estímulo e a gente vai percorrendo as etapas pré-determinadas para que esse objetivo chegue. Tem algumas pessoas que não se encaixam nessa proposta e acabam ou saindo da escola e vão trabalhar mais cedo, de repente a vida surpreende com uma maternidade ou paternidade na adolescência e aí vão para outra etapa. Não tem nada de errado em nada disso, até porque um dos conceitos muito importantes aqui do nosso curso é o não julgamento. É olhar com gentileza a realidade e ver a partir do que se tem e do que se vive, como a gente pode ir ficando mais inteiro e construindo os nossos passos. O que eu estou trazendo para a gente refletir é que nessa fase de crescimento até o início da vida adulta, a determinação das escolhas é feita pelo objetivo final. Então, eu quero ter uma profissão que me dê renda e eu gosto de ler. Aí a pessoa vai pensar lá qual faculdade vai fazer. Eu quero trabalhar de maneira autônoma, então começa a trabalhar com vendas. E aí você fica adulto. Beleza, você já construiu de repente a sua família, ou já tem sua profissão, ou já tá ali sabendo pelo menos um pouco do que você quer para aquele momento. Como é que você vai construir as suas outras etapas de caminho? Se agora não necessariamente é mais com o objetivo. Pode até ter um objetivo financeiro no processo. Mas mais do que isso, enquanto adulto, você começa a se questionar. O que realmente te atende, o que realmente é bom? Será que eu fiz essa profissão? Eu era muito novo, eu gosto ou não gosto? Eu me casei, tenho meus filhos. Será que eu tô feliz aqui? Ou será que a gente é feliz enquanto um casal? Ou eu apostei tudo nessa relação e de repente meu marido me traiu ou minha esposa me traiu, ou eles mudaram de ideia, porque todo mundo pode mudar de ideia. A questão é como construir o seu caminho de escolhas a partir da sua vida adulta. E esse é um grande desafio, porque os nossos registros de aprendizado emocional, eles vêm de etapas com objetivo final. Então, escola, alfabetização, vida de trabalho, família. Tá, mas hoje a gente vive um mundo com acesso a muita informação e que, de repente, legal, você já fez uma proposta para você que encaixou e agora não encaixa mais. 30% dos casamentos tem um processo de divórcio. A gente não pode simplesmente falar, é porque a vida dessas pessoas não deram certo no caminho do divórcio. Claro que não. De repente aquilo se finalizou. E por que se finalizou? Porque deixou de ser. Independente da história, independente do que viveu, se deixou de ser, não é mais. E aí, essa pessoa vai viver o quê? Eu sou uma fracassada pós-divórcio e acabou? Claro que não. Ela está começando uma outra construção de caminho. Ou ainda, poxa, tô com meu casamento estacionado, mas de repente, com o autoconhecimento, aplicando o que faz sentido para cada um, os dois com mais entusiasmo, construindo para a vida, eles se reencontram enquanto casal. E voltam a crescer no movimento da vida. E não mais ficar ali olhando só a demanda dos filhos e se tolerando e se suportando. Gente, a gente não merece viver uma vida nos tolerando. A gente merece viver uma vida nos sentindo bem. A vida já traz tantas adversidades pra gente trilhar, pra gente viver, pra gente passar, que a gente vai ainda arrastar
uma pessoa ou outra dentro da nossa vida, ou no nosso trabalho, ou na nossa empresa, e ficar ali todo mundo numa conexão que não faz bem? Não. Então, como que é essa construção do caminho na vida adulta? Primeiro, muitas vezes a gente fica perdido, não sabe o que fazer, porque agora a gente vai aprender na prática que a construção do seu caminho de escolhas não é mais mediante a um objetivo final. Talvez porque agora você nem saiba qual é o seu objetivo. E se eu sinto que eu preciso mudar, se eu sinto que eu estou buscando me sentir melhor, meu objetivo seja encontrar a minha paz, a minha tranquilidade financeira, a amorosidade nas minhas relações. E não é o objetivo final. Esse objetivo é um objetivo contínuo. Então agora a gente vai falar não mais no ponto final, mas sim em viver o caminho. Viver o caminho com as questões do caminho. E aí você começa a fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças, como a dos módulos anteriores que a gente conversou, e parece que vai mudando a sua maneira de se relacionar com as pessoas, com as situações, com os eventos. E daqui a pouco vem uma tomada de decisão. Poxa vida, me aconteceu uma coisa e parece que se eu mudar de cidade vai ser muito melhor. Eu tenho que decidir isso até o final do ano, e a gente está no meio do ano. Tá. É agora que você tem que decidir? Não. O que acontece? Muitas vezes, alguma decisão que você tenha que tomar, você ainda não tem a resposta. Por quê? Porque a situação está sendo construída. Então, para viver esse caminho de escolhas e para nortear o nosso caminho de escolhas, a gente vai ter que aprender a observar o nosso termômetro interno. O que realmente nos faz bem, o que realmente nos atende. E ir vivendo a cada dia, melhor a cada dia, os desafios do dia. E pode ser que chegue no final do ano e você fale assim: poxa, talvez nem faça mais sentido eu mudar. Eu vou trazer um exemplo meu pessoal, deste ano mesmo. No início desse ano, de 2019, eu fiquei um pouco apreensiva se eu continuava morando na cidade que eu moro, que eu tenho meus filhos aqui, ou se eu voltava para a cidade que a minha mãe mora. Até porque eu não tenho parentes quase na cidade que eu moro, que me ajudem na logística, eu tenho uma prima, um tio, mas que tem a vida deles mais distante. E eu fiquei pensando, e agora? Eu fico aqui ou eu volto para a cidade da minha mãe? Ela tem uma vida super corrida, trabalha, tem um monte de compromisso, mas seria uma pessoa mais próxima ali, para a gente estar passando um bom tempo juntos. E pensei muito sobre o assunto. De repente começou uma série de compromissos profissionais e muito bacanas que eu aguardava acontecer aqui onde eu estou morando. Eu montei a minha equipe profissional da minha empresa digital aqui onde eu estou morando, em Sorocaba, e veio a resposta muito clara para mim. Aqui é meu lugar. No começo do ano eu abri isso. Falei, olha, não sei ainda onde é o lugar que realmente atende para eu fixar minha moradia nos próximos anos ou, né, na próxima temporada. Ok, eu abri todas as possibilidades. Continuei fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fazia, continuei buscando os mesmos objetivos que eu tinha e a vida foi trazendo as respostas das pessoas chegando para o meu time profissional, de vir propostas profissionais dentro da cidade, dos meus filhos muito felizes com as relações que eles tinham aqui e a minha mãe cada vez mais também com os compromissos dela e viajando a trabalho. Ou seja, tá tudo certo. A gente continua se encontrando, assim que dá, a gente marca, se reúne, mas eu consegui entender para onde a minha vida caminhava, para onde é esse lugar. E é isso que eu te convido a começar a construir de raciocínio na definição de algumas etapas da sua vida. Quando você tem uma dúvida, nem sempre você tem a resposta. Você tem uma sensação de resposta. Mas a resposta, ela vai se desenhar a cada passo que você dá. Então, você dá um passo, parece que a resposta fica mais evidente, e de repente não é mais nem aquilo que você quer. Então, se permitir ser mais flexível na construção do caminho. Porque agora o nosso caminho não vai ser formado pelo objetivo final. Até porque o cérebro entende que o objetivo final... eu quero fazer tudo isso, trabalhar para ter paz, para descansar, para ficar tranquilo.
Esse objetivo final, como ponto final, o cérebro entende assim como o fim do filme, fim da série, fim da novela. Ponto final, entende como fim da vida. E aí parece que você faz o maior esforço e não chega no seu objetivo final. Por quê? Porque o seu cérebro inconscientemente te defende naquele padrão de sobrevivência que a gente conversou, de não chegar no objetivo final. Até porque se você chega no objetivo final, acabou. Então eu convido a você a gente começar a pensar sobre a construção do seu caminho de escolhas, com flexibilidade. 2, que você possa se permitir fazer as mudanças que você se autoriza a fazer. Porque também pode ser que tenha valores para você e fala, não, isso eu não vou mexer, desse trabalho eu nunca vou sair, desse relacionamento eu nunca vou sair, não tem problema, não precisa mudar tudo. Mas aquilo que realmente faça sentido para mudar, que você se autorize a olhar para isso. Ou, esse meu relacionamento que eu vivo tá muito ruim. Vanessa, tá muito ruim, mas eu não quero sair disso e eu não vou mudar isso. Tudo bem, mas fique nele sabendo que tá ruim. Não fique nesse relacionamento fingindo pra você que tá bom e se desgastando e pondo a culpa no outro todos os dias das suas angústias e adoecendo por isso, porque você vai adoecer. Então, ao invés de ficar ali frustrado, putz, meu relacionamento não tá bom, mas é o que eu escolhi, é o que eu determinei pra mim e eu vou continuar nessa história. Tá ótimo. E o que mais você pode fazer pra se sentir bem? Que dali a pouco você vai fazendo outras coisas que você gosta, hobby, trabalho, e daqui a pouco até teu relacionamento tá melhor. Porque você mudou a vibração, você mudou a chave dentro de você. Então agora eu convido a você a gente não olhar o final do caminho, mas olhar o percorrer o caminho. Percorrer o caminho é ir dando um passo por dia com a flexibilidade de compreender o convite que a vida te traz. Deixar que a física quântica te mostre as possibilidades daquilo que às vezes você pede tanto, mas nem olha para o resultado que chega para você. Se você tiver a sua agenda, a sua rotina, seus pensamentos engessados, você não consegue olhar a mudança. Lembrando que a pergunta e a resposta já existem na mesma realidade. Hoje, para cada pergunta já tem uma resposta. Hoje, para cada dúvida que a gente tem, já tem tudo aqui pronto para acontecer. Hoje e sempre hoje, porque o cérebro só funciona no presente. Mas quando eu ponho o meu problema, a minha pergunta muito maior do que a minha resposta, eu não consigo enxergar a minha resposta, mesmo que ela esteja aqui. Eu vou ficar na dúvida, na pergunta, no medo, na irritação, na paralisia. E não vou enxergar a resposta. Então, nessa construção do caminho, eu te convido a construir sem ser o objetivo final. Mas qual é o sentimento que você quer ter na sua vida? Eu quero ter paz, eu quero ter segurança financeira, eu quero ser amado, eu quero ser validado. E aí nós vamos trabalhar a cada dia esse sentimento. Eu quero acordar hoje e me sentir amado, me sentir seguro, me sentir validado. Então você vai se dar isso hoje. Hoje você dá isso para você. Você dá amor, segurança e se sente validado e cuida de você. E claro, para as pessoas à sua volta, para sua família, você vai transbordando isso. Ah, mas eu não vou fazer isso, né? Sei lá, pro meu irmão, pro meu pai, pra minha mãe, porque ninguém faz nada para mim. Peraí. Quem é que escolheu o sentimento que quer ter no caminho? São eles que estão aqui ou é você? Então você vai sim proporcionar para você e para as outras pessoas à sua volta do tamanho que você conseguir. Sair da resistência. Eu não faço porque o outro não faz. Eu não faço porque o outro não faz. Eu não faço porque o outro não faz. E aí o que acontece? Você fica engessado numa queda de braço que não vai te fazer bem. Quando você critica o outro que você convive e você faz tudo diferente do que a outra pessoa faz, você está na mesma informação. Então vamos lá. A pessoa que convive comigo é grosseira, é mal educada com todo mundo, não se importa, no meu ponto de vista, tá? E aí eu vou fazer ao contrário. Eu vou ser só boazinha, só vou dar boas respostas, só vou aceitar, tolerar. Também não vai me fazer bem, porque eu tô na mesma informação. Eu preciso achar um meio do caminho que me atenda. Eu vou ser boazinha, mas eu também vou me posicionar quando for necessário.
Eu vou ser uma pessoa bem educada, mas eu também vou poder falar, não, assim eu não gosto. Às vezes é tão difícil, neste caminho que a gente percorre, falar sim e falar não. É mais fácil falar sim do que falar não. E você fica pensando para falar não, e como eu vou falar não, e como eu vou me posicionar para falar não. Então, a gente tem a maior dificuldade para falar não. Ao mesmo tempo, nós nos preparamos para ouvir não das outras pessoas o tempo todo, durante o caminho. Mas eu quero tal coisa, e se a pessoa disser que não? E se falar que não? E se não der certo? E se não acontecer? Olha que interessante. A gente muitas vezes tem dificuldade de falar não, mas se prepara para ouvir não. E aí nós vamos nos conectar o quê? Com eventos que vão dizer não pra gente. O não é muito mais familiar para as nossas células do que o sim. E por que isso? Por conta do cérebro de sobrevivência, dos medos, dos gatilhos emocionais. Parece que o não, ele é já muito conhecido. Não, isso é arriscado. Não, isso é perigoso. Não, você não pode. Não é só porque você sente que foi vitimizado porque ouviu não da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua história. Eu tenho muito respeito pela sua história. Mas se a gente ficar aqui só falando de traumas ou de programas familiares de comportamento, a gente não vai sair do lugar. Todos nós, até a pessoa que medita todos os dias, os monges, as pessoas que estão assim super engajadas com uma vida de conexão e meditação, tem dentro de si uma centelha de vitimização. Porque isso é inerente à nossa sobrevivência, quando eu me sinto ali me protegendo. Não é, ninguém é vítima porque quer ser vítima. Porque pensa que está se protegendo. Então o não, ele é muito familiar para o nosso corpo. Tanto é que quando a gente escuta um sim, né? Você tá ali se preparando para apresentar alguma coisa ou para convidar alguém e a coisa flui. E aí você escuta sim. Sim. Nossa, isso é novo para mim. Nossa, eu achava que isso era possível. Nossa, deu muito certo. Por que a gente se entusiasma tanto com o sim? Ele deveria ser natural. Claro, que bom que deu certo. Poxa, se eu tô pondo o meu melhor e eu sou uma pessoa bacana e eu tô engajado, não teria outra resposta a não ser o sim. Mas não é assim que a gente sente. A gente fica ali na defensiva, se preparando pro não e com medo de dizer não. E até o medo de dizer não, ele vem porque, olha só, começa a partir de mim. Aí eu tenho que falar não. Eu não quero falar não aqui, porque no fundo eu não quero ouvir não quando for a minha vez. Então eu fico com receio de dizer não, acabo dizendo sim e me frustro, porque inconscientemente eu tinha a expectativa de na minha vez eu ouvir sim. Só que se eu fico vibrando a contrariedade dentro de mim, então eu digo sim, querendo dizer não. Eu tô contrariado. A hora que for a minha vez, eu vou ser o quê? Contrariado. Vão me dizer não. Só porque eu vou estar na mesma frequência da contrariedade. Então eu posso dizer não, obrigado, mas falar sim pra mim. E aí se eu tô falando sim pra mim, quando for a minha vez, eu vou ouvir sim. Tem uma confusão muito grande entre gratidão e dívida. Uma pessoa fez uma coisa muito legal pra mim, eu sou muito grata, putz, eu também, demais, genial, abracei, vamos lá. Ai, aí quando ela me pediu um favor, eu me senti na obrigação de fazer, porque eu sou grato. Peraí, se você é grato, você não é obrigado. Eu gosto de dizer que a gratidão, ela tem começo, meio e fim. Então, alguém faz uma coisa muito boa pra mim, eu sou grato. Então, teve o começo, ela fez a coisa boa, meio, eu percebi essa coisa boa, final, eu sou grato. Quando essa pessoa realmente estiver precisando, pode ser que eu tenha isso para oferecer. Pode ser que não. E se eu não tiver, eu não estou sendo ingrato, porque eu já agradeci quando aconteceu. Se eu não fizer, porque eu não posso, eu estou liberando espaço para que outra pessoa possa fazer. Nós não somos corresponsáveis por tudo que acontece à nossa volta.
Eu posso dizer, olha, eu gostaria muito de poder te proporcionar isso agora, mas infelizmente eu não consigo. Mas eu tô aqui torcendo por você. Eu tô aqui com a minha melhor vibração para você. E de repente, outra pessoa vai vir e vai fazer. Você libera. Mesma coisa na empresa, às vezes você arrasta ali a contratação de um funcionário, que seu caixa já nem é suficiente para pagar esse funcionário, ele já nem tem muita função, mas coitado, a pessoa precisa do trabalho. Não, gente, a pessoa precisa ser validada, ela precisa pertencer, ela precisa do trabalho, mas de um trabalho que faça bem para ela. E aí você arrasta isso e a pessoa vai para o trabalho se sentindo menos, pouco produtiva, se sentindo um peso, mas ela também vai porque ela precisa do dinheiro. Se você consegue pôr o limite, olha, realmente eu não preciso mais desse serviço. Muito obrigado, pague aquilo que é de direito, seja respeitoso, seja justo e deseje o melhor. Essa pessoa, a hora que ela se libera daqui, ela se encaixa em outra coisa, onde estavam esperando por ela, onde ela possa ser inteiro, entende? Quando a gente começa a ler os movimentos do caminho e respeitar onde cada um cabe, ao invés de você se responsabilizar por todo mundo, ficando bem pequeno, bem com a energia gasta, e aí na sua vez também a coisa não vai acontecer. Ai, mas eu sou tão bom, eu faço tudo para todo mundo, eu tô ali, tô mantendo todo mundo ali do jeito que eu posso. E a vida também vai te dar aquilo do jeito que pode. Porque você não se posicionou. Liberar algo, dizer sim, obrigado, não obrigado, é fundamental. Você libera a vida das outras pessoas, dos outros personagens que estão na sua vida, para também viver uma vida por inteiro. Todos merecemos estar por inteiro. Tem um trecho de um texto que eu gosto demais, e eu vou colocar ele aqui na apostila de vocês, que chama Escute, de um autor desconhecido. E tem um pedacinho desse texto que diz assim: quando você faz algo que eu posso e preciso fazer, você contribui para o meu medo e para a minha fraqueza. Mas quando você me escuta e sente as minhas fraquezas, e eu posso compartilhar isso com você, isso é muito bom para mim. Esse pedacinho desse texto, que é um pouco maior do que isso, que vocês vão ver no material de vocês, ele diz assim: se eu conto para você algo que está me angustiando, que eu tô preocupado, que eu tô triste, que eu tô achando que eu não vou dar conta na minha vida, eu tô compartilhando com você. Você pode me contar a sua experiência, me ouvir, me abraçar, me incentivar. Mas não é quando você resolve isso para mim que você me ajuda. Porque se você pega o meu problema para resolver para mim, aquilo que chegou na minha vida eu não resolvi. O que vai acontecer? Eu vou viver o problema de novo. Porque esse problema fui eu que criei na minha vida. E eu que preciso desenvolver musculatura emocional para passar por ele. Então, se você pega o meu problema para você, eu não cresci com o meu problema. Eu não deixei o problema menor para passar para o próximo step do meu caminho, para dar o próximo passo. E eu vou criar o problema de novo. E tudo bem, eu sei que a sua intenção vai ter sido a melhor, entende? Que é um outro jeito da gente pensar. Claro, nós vamos escutar as pessoas, nós vamos amparar as pessoas. E se eu puder até contribuir de alguma maneira para que a pessoa se desenvolva na vida dela, eu vou fazer. Mas não adianta eu ir lá e viver o desafio, eu resolver, eu pagar a conta, eu fazer a mudança da pessoa, eu ir lá interferir na vida dela, fazer a separação dela, porque ela tem um relacionamento tóxico, abusivo. Você vai fazer tudo isso, daí a pouco ela vai conhecer outra pessoa e vai ter outro relacionamento tóxico e outro relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela tá naquela frequência. A gente ajuda muito mais o outro quando a gente se cura. Quando você se cura, você ganha musculatura emocional e você pode sim transbordar isso pro outro. Transbordar compreensão. E transbordar não é lá e ficar, vou te ensinar a fazer. É simplesmente se conectar, dar um abraço e dizer, tô aqui. Ninguém está sozinho. Você não está sozinho, eu não estou sozinha. Nós trazemos dos nossos antepassados geneticamente todos os desafios que eles já viveram. Isso vem pela célula e já é comprovado. Da mesma maneira que a gente se conecta com a Terra, com a energia da Terra, a energia do planeta Terra,
É energia mesmo, magma, subsolo, energia de chão. A gente recebe isso, a gente está andando em cima da Terra. E a gente também recebe energia dos astros, lua, estrela, sol. A gente senta lá no sol, medita, respira, se aquece, senta para olhar a lua, senta para olhar as estrelas. Isso faz muito bem. Ou seja, nós pertencemos, nós não estamos sozinhos. Eu vou te ensinar um exercício para o sim se tornar mais familiar para a sua vida. Então vamos lá. Você vai ver como o não já é mais conhecido, né? Mas agora a gente vai criar rotas para o sim. Você vai fechar os olhos, pôr as mãozinhas assim para baixo, sentar numa posição confortável e vai repetir primeiro o não. Não, 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 não. Você vai fazer isso por pelo menos de 1 a 3 minutos. Não, não, não. Percebe que o não tem um som? Esse som chega pro seu corpo, esse som chega para você. Não, não. E ele é conhecido. Respira fundo. Observe como que seu corpo ficou depois do não, seu coraçãozinho, as células, o braço, a perna. E agora eu vou te convidar a dizer sim para você. Ok? Mesma coisa. Relaxa o corpo, fecha os olhos, de 1 a 3 minutos, põe seu timer ali, ou vai fazendo enquanto você tiver vontade. E começa sim, 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 sim. Percebe que o sim chega numa vibração diferente? Parece que não é comum. Sim, 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 sim. Só que você começa a criar um repertório pro sim, uma energia pro sim. Você começa a tornar o sim conhecido para você. E é isso que eu quero. Eu quero que você diga sim para a vida e a vida diga sim para você. Eu quero que você diga sim para todas as coisas boas que você tem para receber e as coisas boas também digam sim para você. E as pessoas que estão dentro da tua conexão também recebam esse sim. E recebam esse download, esse sim da vida. E não você tirando de você e falando sim para elas. Entende que é diferente? Eu garanto para você que a prática desse exercício vai trazer muita mudança do que você se conecta e do que você encontra para a sua vida na construção do seu caminho.